Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia Leite Batista e hoje eu estou aqui com o apoio da equipe Robotime para falar sobre a habilidade de um profissional do futuro. E, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, eu vou pedir para utilizarem o link que está aparecendo aí através do QR Code para vocês se inscreverem na nossa comunidade do Facebook. E também para utilizarem o arroba que está aparecendo aí na tela para seguir a gente nas redes sociais e ficarem por dentro de todas as novidades. Bom, antes de começar essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre mim e o porquê que eu estou falando sobre essas habilidades de um profissional do futuro. Quando eu estava no meu ensino médio, eu participei de uma equipe de robótica que tinha várias competições, né? Toda essa experiência, né? Eu fui programadora por 2 anos e depois eu fui mentora da equipe. E toda essa experiência com robótica me ensinou muito sobre habilidades que eu preciso ter para minha profissão no futuro, né? Atualmente eu sou uma estudante na Universidade Federal do ABC Paulista. Eu estudo economia, mas justamente por causa da experiência com a robótica, eu conheci esse mundo de tecnologia, de inovação, e o que eu espero futuramente ter na minha profissão é trabalhar com análise de dados, que tem tudo a ver com programação também, e sempre também trabalhar com tecnologia. E eu estou hoje aqui com a equipe Robotime para falar sobre essas habilidades de um profissional do futuro. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? O que é uma profissão do futuro? Exemplos de carreiras, especialidades, habilidades de um profissional do futuro e também eu vou propor para vocês no final um desafio. Bom, para começar, uma profissão do futuro é aquela que vai ter uma carreira com grandes chances de estar em alta nos próximos anos. E o que isso significa, né? As tecnologias elas vão avançando, vão surgindo inovações e várias profissões vão se destacando por causa dessas habilidades, né? Então, se você tem facilidade com tecnologia, se você tem facilidade de trabalhar em grupo, dependendo do que vai surgir ainda, né? Das necessidades do nosso futuro, essas profissões vão ter um grande destaque. E eu trouxe para vocês alguns exemplos de carreiras para ter uma noção do que isso significa, né? Então, tem carreiras que existem hoje e que futuramente vão ter destaque. Mas também existem carreiras que não existem hoje e que vão surgir só daqui 5, 10 anos. A gente tem que entender que a tecnologia avança e não tem como saber exatamente as profissões específicas que vão surgir. Então, eu trouxe alguns exemplos de carreiras que existem hoje e que também vão se aprimorar futuramente. Então, você pode pensar em curador de museu, engenheiro ou engenheira de impressão 3D, arquiteto de carros inteligentes ou arquiteto de cidades, programador, designer de jogos, animador, técnico ou técnica em efeitos especiais, engenheiro de robótica, programadora na área de inteligência artificial. Eu trouxe algumas imagens, né, para exemplificar isso. Aqui está uma programação profissional nessa área. Aqui alguém que está fazendo algum projeto em robótica. Então, você pode trabalhar em pesquisa, você pode trabalhar em alguma indústria, pode ser algum engenheiro mecânico, enfim. Ou também arquiteto. E isso inclui não só fazer projetos de cidades, mas imagina você trabalhar com uma casa inteligente, toda conectada, que você consegue controlar com inteligência artificial. Então, hoje em dia a gente já vê isso, por exemplo, naquelas lâmpadas inteligentes e que você tem um aplicativo no celular, que você consegue controlar a cor da luz, a intensidade. Também trouxe alguns outros exemplos. Então, criptozoologista, conservacionista da vida marinha, geólogo, agricultor ou agricultora urbana, cientista de cosméticos, psicólogo espacial, mergulhador de caverna, designer de fogos de artifício, restaurador de arte. Esses exemplos, eles são um pouquinho mais diferentes, mas todos eles, até o geólogo, vai precisar utilizar a tecnologia para, não sei, ter uma base de dados, de informações. Um conservacionista também vai precisar da tecnologia. Então, todas as carreiras no futuro, de alguma forma, vão estar conectadas com essas inovações. Seja para divulgar o trabalho deles na internet, ou seja para utilizar a tecnologia ou inteligência artificial. E só mais algumas imagens, né? Então, a questão de ser um cientista e trabalhar com cosméticos, mergulhador ou arqueologista, enfim. Tudo isso a gente consegue imaginar a tecnologia dentro e funcionando junto com
as habilidades humanas. E uma coisa que a gente tem que lembrar do profissional do futuro é que ele é um especialista. Então, quando você está desenvolvendo algumas habilidades, não só você pensa em um conhecimento geral, mas também em como resolver pequenos problemas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de um engenheiro de computação em nuvem, que é uma profissão específica, não é apenas um engenheiro da computação. É um engenheiro da computação em nuvem, porque isso é algo que um especialista que vai ser necessário no futuro, né? Já que a gente utiliza muito a internet, banco de dados. Também tem analistas de segurança da informação, já que nossos dados e tudo que a gente está fazendo na internet precisa de uma segurança. Engenheiros robóticos, porque a robótica está muito presente na indústria atualmente, vai cada vez mais aumentar. Então, a gente tem que ter esse conhecimento geral e também algo específico. E como que a gente consegue essas habilidades específicas? Através do desenvolvimento de algumas habilidades que eu trouxe aqui para vocês, compreenderem um pouquinho melhor sobre o que um profissional no futuro vai precisar provavelmente. Então, a primeira habilidade que eu trouxe é a habilidade de pensamento crítico e resolução de problemas. Por quê? Um profissional em tecnologia ou em qualquer área, né, eles vão precisar analisar problemas complexos e encontrar soluções inovadoras. Um exemplo disso, que está bem próximo de vocês, que estão fazendo e montando os kit makers, né, é quando vocês recebem eles e vocês têm que resolver e seguir um passo a passo para montar eles, né? Então, vocês têm que ter pensamento crítico, vocês vão resolver algum problema. Não necessariamente um problema é algo ruim, mas é sempre um desafio que você vai ter que resolver, entendeu? Então, uma dica para desenvolver essa habilidade é praticar a decomposição de problemas em partes menores. Ou seja, se você tem um problema que é muito grande, você vai diminuir ele em pequenas partes e resolver esses pequenos grupos de problemas até chegar em uma solução maior ou resolver esse desafio por completo. E também explorar diferentes abordagens para resolver desafios técnicos. Ou seja, você está sempre pesquisando sobre habilidades, pesquisando novas maneiras de resolver problemas. E se você não tem informação, também ir atrás disso ou pedir ajuda a pessoas que têm conhecimento. A segunda habilidade e terceira que eu trouxe a segunda é aprendizado contínuo e adaptabilidade. Por quê? A gente vê que a tecnologia ela evolui muito rápido. Então, a gente tem que estar disposto a aprender constantemente. Então, uma ideia para vocês é explorar cursos online, conferências e comunidade de desenvolvedores, que é algo que vocês praticamente já fazem através da Robotime, porque vocês têm esse pequeno tutorial, essas montagens, esses kits que vocês vão fazer, esses desafios todos os meses. Então, é uma forma de ter um aprendizado contínuo e também de se adaptar, porque sempre é um desafio novo que vocês vão estar aprendendo. Então, algumas habilidades do profissional do futuro vocês já estão desenvolvendo desde agora. E a terceira habilidade que eu trouxe é técnicas específicas. Por quê? Como eu falei, um profissional do futuro ele tem uma visão geral, mas ele também tem que saber resolver problemas específicos, já que existem diversos desafios, o mundo é muito grande, tem muitas pessoas, e cada vez mais os desafios vão sendo específicos. Você vai precisar, por exemplo, dominar uma linguagem de programação que vai ser relevante no futuro. E uma dica de como desenvolver essas habilidades é se aprofundar em áreas como inteligência artificial, segurança cibernética, desenvolvimento de web ou outras áreas que a gente ainda não sabe que vão ser tão importantes no futuro, mas que desde já a gente pode começar a pensar. A questão também de segurança cibernética vai ser muito importante futuramente. Bom, a quarta habilidade que eu trouxe é o trabalho em equipe e colaboração. Porque os projetos de tecnologia, eles frequentemente vão envolver equipes multidisciplinares. E o que isso significa? É que vão ter várias pessoas com diferentes habilidades dentro de um único projeto. E você vai ter que saber colaborar, ouvir e contribuir com essas pessoas para ter um sucesso do grupo e também um sucesso no projeto. Uma dica que eu dou para vocês, que estão fazendo esses projetos makers aqui na Robotime, é tentar explicar para um amigo ou familiar como suas criações funcionam. Depois que você terminar ou durante o processo, você pode tentar explicar isso para alguém, porque essas habilidades de comunicação vão te ajudar futuramente no seu trabalho de equipe e colaboração. Por último, a quinta habilidade que eu trouxe
é ética e segurança cibernética. Os profissionais de tecnologia, eles vão ter que considerar questões éticas, porque por mais que a gente esteja em frente ao computador, trabalhando com tecnologia, tem sempre algum profissional humano que fez aquele trabalho por trás. Então a gente vai ter que estar preocupado com essas questões éticas, né? Tanto de direito de imagem, de vídeo, mas também questões de respeito ao próximo, né? E ter essa comunicação amigável na internet. Também é muito importante a gente lembrar em proteger nossos dados sensíveis e também se manter atualizado sobre as melhores práticas de segurança. Então fica uma questão aí para vocês, né? Onde e como vocês guardam suas senhas? Essa é uma forma segura de fazer isso? E sobre a questão de ética, né? Você se comunica bem na internet? Você toma cuidado com a maneira que você está se comunicando? E, bom, essas foram as 5 habilidades. E agora eu vou trazer para vocês um desafio para tentar colocar em prática essas habilidades que a gente falou agora há pouco. Então, você pode escolher uma atividade da sua rotina, qualquer uma, mas pega uma que seja única. Então, por exemplo, escovar os dentes, ir para a escola, fazer o dever de casa. Não pegar algo do seu dia inteiro, pega algo que vai ser ali naquele momento. E aí você vai escrever essa ação como se fosse uma programação, como se fosse um passo a passo. Por quê? A gente vai querer trabalhar as habilidades de comunicação, então escrever passo a passo suas ações, e também a resolução de problemas, porque quando a gente divide as tarefas em passos menores, a gente consegue resolver melhor e observar esse desafio de um modo diferente do que se fosse apenas uma atitude, né? Então, um exemplo. Quando eu acordo de manhã, como que eu vou escrever essa rotina? Eu abro os meus olhos, levanto, pego a minha garrafinha, abro a garrafinha de água, bebo um pouco de água. Deixo a garrafinha na estante, levanto da minha cama, ando até a porta e abro a maçaneta. Esse é um movimento em que eu acordo e saio do meu quarto. Esse tipo de rotina que eu quero que vocês, se puderem, façam aí o desafio. E se puderem ainda, que vai ser mais legal, e trabalhar essa questão do trabalho em equipe, é comentar no vídeo como que foi escrever essa rotina, se vocês quiserem compartilhar com a gente. Vai ser bem legal, tá bom, pessoal? Então, por último, né? Não se esqueçam aí de utilizar o QR Code para entrar na nossa comunidade do Facebook e para utilizarem o arroba para nos seguirem nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Sobre as habilidades de um profissional do futuro e também dos exemplos de profissões. E que vocês consigam encaixar essas habilidades e começar desde hoje a praticar elas para no futuro vocês terem uma carreira bem promissora. Até mais, pessoal!